Estação na área de saúde, recebendo com muito carinho o médico ortopedista, Dr. Miguel Acari. Bem-vindo, Dr. Miguel. Vou te beijar. Tudo bem. Essa gripezinha aqui chata. Apesar que médico também fica gripado, né? Médico também fica doente. Com certeza. Tem tudo que a gente tem, não é verdade? Hoje nós vamos falar, não é um problema muito prosaico, mas ele existe. E quem tem diz que incomoda muito. Joanete, porque diz que dói, é verdade? Dói. E o que é Joanete, hein, doutor? Bem, o Joanete, na realidade, Johnny, é uma alteração mecânica, não é simplesmente aquela calosidade que os leigos pensam que é. É uma alteração mecânica em toda a estrutura do pé. E o pé é tão complexo, né? É porque recebe a carga, Nossa, né, Johnny? Nossa Senhora. Recebe eu tenho o um peso pino aqui todo. segurando os meus artelhos. Ah, é? Então eu até entendo um pouco Então disso. você já tu passou viu? por isso. Já passei, sim. Realmente, e isso atrapalha muito no dia a dia, porque ele pode provocar dor. E é a grande queixa. Além da queixa estética, que para a mulher é fundamental, né? Nós temos que valorizar também esse tipo de queixa. É verdade. Agora, parece que antigamente a gente via muito mais esse problema. Eu estou enganada. Ou existem calçados mais específicos hoje em dia? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É que a população aumentou, deve ter mais ainda, então. Eu acho que o pessoal esconde mais os pés hoje. Ou esconde mais os pés. Não, mas o problema existe, é um problema bem antigo. E claro que o tipo de calçado tem uma influência direta. Então, os modismos, principalmente na mulher, os modismos... A mulher é a mais prejudicada. Com certeza. Agora, tem o fator genético aliado o quê? Ao dia a dia de cada pessoa. O fator genético é uma coisa intrínseca, não tem como você conseguir mudar. A mulher também tem uma alteração, a estrutura ligamentar é um pouco diferente do homem. Então, a relação de mulher para cada homem com Joanete é muito alta, em torno de cada 10, 15 mulheres para cada homem, sabe? Olha! É muito alto, mais frequente nas mulheres. E também, Oni, o fator extrínseco, que são os sapatos. Bico fino, salto agulha, alto, são os piores. Com certeza. São os piores. O sapato masculino, geralmente, são sapatos mais largos, a base bem mais larga. Mas o homem também tem, por exemplo, o bico fino. Teve a moda o bico fino para o homem também pode causar problema de Joanete? Sabe que não é só o bico fino, porque o pé ele se encaixa naquela parte mais larga do sapato, né? O bico não é onde o dedo fica, mas quando você joga, além disso, o peso para frente, que é o salto alto, então você associa o bico fino mais a carga anterior. Por então isso que para a mulher, então, é muito mais prejudicial. Claro. E além do fator genético na mulher, que é muito mais comum. É verdade. Agora aqui, onde é que fica comprimida essa parte? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, o Joanete é uma alteração que não é só da falange com o metatarso. Que é o famoso dedão. Dedão, exatamente. O famoso dedão. O dedão. Então, existe uma alteração mecânica em que esse osso ele muda a angulação dele, ele abre. E à medida que esse osso abre e o sapato, ou eventualmente a carga comprimindo nesse sentido, os tendões que passam superior e posterior, eles começam a funcionar como um arco de corda, aquela corda de arco que começa a deformar cada vez mais. Porque quando os tendões atuam verticalmente não tem problema, mas quando ele atua excêntrico, ele começa a deformar mais ainda. Então é uma alteração mais complexa do que só a calosidade. A calosidade ela vem do atrito, né? E claro, quanto mais você usa um sapato que te atrita, mais dói, isso daí com certeza a queixa maior. Há casos de cistos também. Não, claro. Um cisto pode se transformar, ou mais tarde, vir a ser o Joanete ou não? O mais comum é o cisto ser uma coisa reacional. De tanto você atritar, você forma cistos nessa região por reação ao atrito, né? Mas é muito comum. Às vezes você pega cada Joanete inflamado, incomoda muito. Isso tem tratamento ou só cirurgia? Como é que é o negócio? Na realidade, quando ele já está instituído, é cirúrgico. Antes dele se formar, existem as orientações, que é o tipo de calçado. Claro que a mulher não vai deixar de usar um sapato alto, mas usar o sapato em momentos curtos... Intercalando já ajudaria? Já ajuda, claro. Você trabalhar em pé 7, 8 horas por dia com um sapato alto é muito diferente de você ir numa festa e ficar sentado durante meia hora. É diferente, né? Gente, se um brinquinho aqui na orelha já incomoda quando está apertando, imagina um sapato. Se um calinho já dói, imagine um Joanete. Muito doloroso.
Olha, ainda há casos, eu lembro de coisas da infância a gente não esquece, né? De pessoas que recortavam o couro Ainda do hoje. sapato, ainda tem isso, Ainda hoje, para claro. poder ficar mais confortável. E aquela joanete muito grande, bem saliente mesmo. Sim, não precisa chegar nessa situação. Se está incomodando realmente, a cirurgia, ela resolve. A cirurgia resolve, soluciona o problema. Interessante, tem uma história que aconteceu comigo recentemente no consultório. Uma paciente minha, que eu acompanho por outros motivos, ela me procurou, ela tem 80 anos, independente, mora sozinha, pessoa totalmente Olha que independente. formidável, 80 anos. E ela me procurou, ela falou, eu vim aqui para você operar o meu pé. Operaram meu pé. Primeira coisa que passou pela minha cabeça, aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, é que eu tenho um joanete. Eu falei, dói? Ela falou, não, eu tenho vergonha de fazer o pé com as minhas amigas na hora que ela ia usar uma sandalinha muito aberta Claro, no verão. então isso incomodava ela de uma forma, e era totalmente lúcida, independente, ela controlava toda a vida dela e cuidava dos negócios Essa é dela. vaidosa dos pés à cabeça. Com certeza. Você vai falar para ela não, e realmente o pé dela era bem grave. E ela esperou um momento para operar da cabeça dela. Eu até perguntei por que não operou antes. Ela falou, porque antes eu não tinha tempo, quer dizer, é uma queixa. Sabe? Claro, você não precisa esperar isso, não precisa esperar esse momento, mas se está te incomodando... Então tem tipos de joanete que não dói, não incomoda nem nada. Tem um monte de joanetes fator só estético. Estético, e nós valorizamos muito a dor. Só que, às vezes, o aspecto estético psicológico, ele exacerba a dor, né? Então, e os médicos têm que levar em consideração também. Hoje você faz cirurgias estéticas a não ser enormes. Que seja uma coisa de alto risco aí, Tem que se avaliar isso. Mas qualquer cirurgia plástica hoje tem o seu risco, né? Qualquer cirurgia, né? Qualquer cirurgia, né? Então, você se mete a cirurgias enormes e se tem uma coisa te incomodando do ponto de vista ósseo, também você deve valorizar. Agora, nós, ortopedistas, valorizamos muito a dor. Então, dói, incomoda, dificulta o trabalho, dificulta a caminhada. Realmente é um fator importante, mas... porque dificulta a locomoção da pessoa. Claro, claro. Então, isso é uma coisa terrível, né? E que dor não foi feita para a gente sentir, não. Não. E médico sim, estuda para acabar com ela. Com certeza. Não é? Agora, como é o pós-cirúrgico de uma cirurgia de joanete? Não existe uma cirurgia única. Se nós pegarmos o livro, você vai ver dezenas de técnicas, sabe? Para não falar, deve ter mais de 100 técnicas cirúrgicas. Porque depende de como é o pé, característica, como é a deformidade, se ele é grave, moderado, se já tem artrose ou não, a idade do paciente. Porque tem joanetes em crianças. E a cirurgia tem joanetes que nós pegamos em crianças, e a cirurgia em criança é diferente da cirurgia do adulto. Mas a criança é genética. Claro, o componente genético, o componente de... Mas já pode se manifestar ainda. Se manifesta, tem crianças que têm uma hiperfrouxidão ligamentar e que já pode ter joanete. Então, as cirurgias são diferentes. Como regra geral, nós mudamos a angulação dos ossos para que eles fiquem no alinhamento correto, e para isso você precisa fazer uma osteotomia, que nós falamos um corte no osso, e mudar o eixo de alinhamento. Fora isso, a parte capsular, ligamentar e a ressecção daquela proeminência óssea quando ela é grande. É uma cirurgia complexa, não é só, igual o leigo pensa, tirar o carocinho. Tirar o não carocinho, muda nada. dar uma lixadinha no osso e vai para casa. Não vai mudar nada. Porque se for só problema de cicatrizes hoje em dia... Não, a cicatriz não é problema nenhum. Não é problema nenhum. A cicatriz, do ponto de vista da deformidade do pé, ela é insignificante. Ela não é. O pé não é uma região que deixa a cicatriz hipertrófica. É uma região que a cicatriz fica bem discreta. Na maior parte das pessoas. Bom, mais uma vez a gente fala aqui do problema da vaidade feminina. Porque a gente sabe que o bico fino, salto muito alto, o famoso agulha, esses podem causar inúmeros malefícios. Coluna, joelho, os pés, no caso de joanete. Sem contar a parte muscular. A mulher que anda com sapato alto durante muito tempo, ela tem dificuldade em andar descalça. Encurtamento da musculatura. Então ela vai andar descalça, ela sente dor. Que dói aqui a panturrilha, a batata ela fica da encurtada, perna. se adapta nisso. Perdão. Então tem que tomar cuidado. Intercalando, como o doutor falou, você pode usar, então, um dia a plataforma, que aliás voltou aí, a plataforma está sempre, né? Um soladinho, um salto mais grosso, um salto Anabela. Olha aqui. Enorme. Então, mas esse aqui é confortável. Porque quando eu ganho pino no pé, eu não abuso mais. Porque, para não forçar.
Mas esse aqui eu só uso de vez em quando no programa. Não pense que eu vou ok. andar por aí. Nas caminhadas, não.